Olá, professor McPherson, e obrigado por estar conosco esta noite. Agora eu te passo a palavra para que você possa nos dar a sua aula. Certo, eu vou falar um pouco sobre mudanças climáticas abruptas e irreversíveis. E neste gráfico são mostrados 11 resultados diferentes que vêm das mudanças climáticas. E o gráfico não mostrava exatamente todos eles. Então eu adicionei mais 3 para completar 14 coisas indesejáveis que resultam das mudanças climáticas. Então, eu vou seguir fazendo uma série de perguntas e depois respondendo a essas perguntas, quase sempre com literatura revisada por pares. A primeira pergunta é: o que é a mudança climática antropogênica? As alterações climáticas antropogênicas referem-se a mudanças a longo prazo, nas temperaturas e nos padrões meteorológicos. Essas mudanças ocorreram naturalmente, é claro, desde que o planeta surgiu. Mas desde meados de 1700, as atividades humanas têm sido o principal motor das mudanças climáticas. A queima de combustíveis fósseis, em particular, como carvão, petróleo e gás natural, produzem gases de efeito estufa que retêm calor. Alguns dos gases de efeito estufa comuns com os quais você provavelmente está familiarizado são dióxido de carbono, metano, vapor d'água, óxido nitroso e, além desses, há muitos outros. Então, a próxima pergunta é: o que é habitat e por que ele importa? Por que deveríamos nos importar com as mudanças climáticas antropogênicas? É só algo que lemos no jornal ou assistimos na televisão, certo? O habitat inclui os recursos e condições presentes em uma área que produzem ocupação, incluindo sobrevivência e reprodução. E isso é importante. Não se trata apenas de saber se um organismo pode sobreviver para ser declarado habitat. Você também deve ser capaz de reproduzir naquele lugar. O habitat é específico de cada organismo. Cada organismo individual possui um conjunto diferente de parâmetros que se qualificam como habitat. E isso vem do boletim da Sociedade de Vida Selvagem, Linear Hall e colegas. Um deles, um estudante de pós-graduação com quem trabalhei na Universidade do Arizona. Então, se quisermos pensar nesse conjunto de arranjos de vida e habitats, para que possamos continuar a sobreviver dentro do contexto da civilização industrial, o que isso significa? O que é necessário para sustentar civilizações a seguir? E aqui está um artigo revisado por pares, e você pode ver que a parte destacada ali realmente dá a resposta que eles chamam de hierarquia, que é uma forma de descrever a civilização. A hierarquia surgiu como resultado da mudança para a dependência dos cereais apropriados para grãos. Na verdade, a única coisa que toda civilização exige e exigiu até agora, em relação a todas as civilizações, é a capacidade de cultivar, armazenar e distribuir grãos em grande escala. Então, você precisa ser capaz de fazer tudo isso. Não estamos falando de caçadores-coletores, coletando um pouco de grãos que acontece de forma espontânea, não. Estamos falando de um sistema em grande escala que permite cultivar grãos em uma escala muito grande para que centenas de milhares, ou, no nosso caso, no nível do planeta, agora mais de 8 bilhões de pessoas possam passar pelos chamados tempos difíceis. É isso que os grãos cereais nos permitem fazer. Eles nos permitem superar os momentos difíceis. Podemos ter um período de crescimento que não produza nenhuma das plantas que costumávamos comer, mas, se as tivermos armazenadas, como podemos fazer com as civilizações, então vamos superar esses tempos difíceis. Então, o que é necessário para manter esse conjunto de arranjos de moradia? Um clima fresco e estável. É isso que é necessário para cultivar, armazenar e distribuir grãos abundantes. E essas condições só apareceram nesse planeta há alguns milhares de anos. Isso levou à criação de várias civilizações, todas as quais, exceto uma, desapareceram, e todas, menos uma, colapsaram como resultado de uma mudança no clima ou em uma mudança no comportamento das pessoas envolvidas. Então, diante disso, há algo que vocês podem ter ouvido nas notícias recentemente, e essa é a oscilação do sul do El Niño. El Niño significa o menino, o bebê, e essa criança pequena foi observada pela primeira vez na costa oeste da América do Sul. Então,
Vou responder à pergunta: o que é uma oscilação do sul do El Niño? É um fenômeno climático caracterizado por temperaturas da superfície do mar mais quentes que o normal. Isso é realmente importante porque já nesse planeta eclipsamos o Rubicão de 2 graus Celsius. Estamos mais de 2 graus Celsius acima da linha de base de 1750. E a oscilação do sul El Niño libera calor e gases de efeito estufa do oceano que foram armazenados, liberando-os na atmosfera. Então, você pode pensar no oceano como uma bateria que armazena calor e gases de efeito estufa, e quando fica um pouco mais quente, quando as coisas mudam um pouco, ele libera calor e esses gases de efeito estufa na atmosfera, que é o último lugar onde queremos que eles estejam. Então, isso levanta uma questão: quão importante é a taxa de mudança ambiental? Quer dizer, se é assim, e daí? Se houver gases de efeito estufa emitidos pelo oceano, e daí se ele liberar calor na atmosfera? Porque eu deveria me preocupar com isso. A taxa de mudança ambiental constitui uma ameaça séria à persistência das entidades ecológicas. As entidades ecológicas incluem populações, comunidades e espécies. E um alto ritmo de mudanças ambientais restringe a capacidade de organismos, populações ou comunidades de reagir. Então, essas entidades ecológicas terão grande dificuldade em responder às rápidas taxas de mudança ambiental. E é por isso que espécies são extintas. Espécies surgem, 99,9% de todas as espécies que surgiram foram extintas. Por que isso? Porque as coisas mudam. E normalmente é a taxa de ambiente que eles estão embutidos, mais sobre a taxa de mudança ambiental. A taxa de mudança ambiental projetada pelo painel intergovernamental sobre mudanças climáticas supera a capacidade dos vertebrados de se adaptarem em 10 mil vezes. Isso, novamente, baseado na literatura revisada por pares, mamíferos também não conseguem acompanhar. De novo, baseado na literatura revisada. E não só isso, tardígrados, que as pessoas tendem a considerar a última espécie entre as últimas que continuará, mas que quase certamente não sobreviverão. Isso vem da renomada série de publicações da natureza, especificamente em relatórios científicos. Bem, como mamíferos vertebrados, deveremos nos preocupar um pouco que vertebrados e mamíferos não consigam acompanhar a taxa de mudanças ambientais. E isso já é conhecido há vários anos. O fator que provavelmente deveríamos nos preocupar mais é um oceano ártico sem gelo. Um oceano ártico sem gelo, que não acontece há alguns milhões de anos, que produzirá a taxa mais rápida de mudança ambiental na história de nossa espécie. Curiosamente, foi previsto que isso ocorresse pela professora da Universidade da Califórnia, San Diego, Jennifer McKinnon, em 2022, e pelo professor da Harvard, James Anderson, em 2023. Anderson é mais conhecido como a pessoa que liderou a equipe de pesquisa que descobriu a ligação entre os clorofluorocarbonetos e o chamado buraco no ozônio antártico. Portanto, são estudiosos renomados que, felizmente, previram incorretamente que teríamos um oceano ártico sem gelo até agora. Além disso, a Escola de Pós-Graduação da Marinha dos Estados Unidos, em Monterey Bay, Califórnia, como faz todos os anos, produz uma previsão sobre se em 6 meses teremos um oceano ártico sem gelo. E eles acabaram de divulgar nos últimos dias desse ano uma previsão que indica que não teremos um oceano ártico sem gelo. Na verdade, teremos cerca de 4,2 milhões de quilômetros quadrados de gelo flutuando no Oceano Ártico. Então, sobreviveremos por mais um ano. E como indiquei, me adiantei um pouco nessa parte. De acordo com a previsão conjunta de 6 meses elaborada pela Escola de Pós-Graduação da Marinha dos Estados Unidos, não teremos o Oceano Ártico sem gelo esse ano. Então, mais uma boa notícia. Ouvimos muito, se prestamos atenção, sobre os resultados terríveis que vieram da Revolução Industrial. Então,
Vou falar um pouco sobre a Revolução Industrial, o que ela significa, o que ela fez por nós, o que ela nos permite fazer para nós e contra nós. A Revolução Industrial começou em meados do século XVIII. Normalmente, a gente diz começar ali em 1750. Mas durante esse período, as máquinas haviam avançado a ponto de a fabricação de bens poder ser muito ampliada. E quem não gostaria disso? Entre os avanços mais citados na forma como vivemos, estão a descaroçadora de algodão, têxteis, produção têxtil de modo geral, eletricidade e outros meios de produção em massa. Quando entramos na Revolução Industrial e começamos a aproveitar os combustíveis fósseis para tornar as nossas vidas mais confortáveis e, em muitos casos, para sobreviver por mais tempo, então, claro, pulamos direto nessa ideia e começamos a queimar combustíveis fósseis como se fossem ilimitados. Isso nos leva à ideia do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, criado durante o governo de Ronald Reagan nos Estados Unidos e no governo de Margaret Thatcher no Reino Unido. E eles substituíram uma organização chamada Grupo Consultivo sobre Gases de Efeito Estufa. O grupo foi muito mais sensato em suas previsões e comentários. O painel intergovernamental sobre mudanças climáticas é uma organização internacional criada dentro das Nações Unidas e foi criada para se basear estritamente em evidências revisadas por pares. Portanto, se houver uma declaração em qualquer relatório do IPCC, ela é respaldada por evidências revisadas por pares. O Comitê Consultivo sobre Gases de Efeito Estufa foi a organização que substituiu o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas e era muito mais realista em relação às previsões de seu impacto e, provavelmente, essa é uma das razões pelas quais o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas surgiu. Agora, tudo isso faz parecer que devêssemos fazer uma coisa, parar de queimar combustíveis fósseis. Afinal, queimar os combustíveis fósseis foi o que nos trouxe problemas. Então, por que só não paramos ou pelo menos reduzimos a quantidade de combustíveis fósseis que queimamos? Isso provoca o efeito de mascaramento do aerossol. Todo o efeito de mascaramento resulta da atividade industrial. E nesse caso, pequenas partículas conhecidas como aerossóis refletem a luz solar que entra de volta para o espaço. Então, eles estão na atmosfera bem acima de onde moramos. Mas essas partículas agem como guarda-chuvas ou pequenos espelhos que não permitem que a luz solar chegue à Terra e, portanto, a aqueça. Então, segundo o professor James Hansen, provavelmente o cientista climático mais renomado do mundo, os aerossóis caem da atmosfera em cerca de 5 dias. Então, se não mantivermos a atividade industrial e, portanto, aumentar esse efeito de resfriamento que vem da queima de combustíveis fósseis, o aumento abrupto acima da temperatura ocorrerá em cerca de 5 dias. E como você pode ver, é um número enorme, de 183% sobre a Terra. Então, atualmente, está um pouco mais de 2 graus Celsius para o planeta inteiro. Esse é o aquecimento desde 1750. Se aumentarmos esses 183% em um período muito curto, isso significa uma taxa muito rápida de mudanças ambientais, as quais duvido que as espécies do planeta sobrevivam. Aqui temos o resumo de um artigo revisado por pares, e esse artigo explica os vieses de amostragem e a magnitude do mascaramento em aerossóis, que é o que eles indicam pelo RFACI, aumenta cerca de 59% globalmente. E 183%, quero dizer 33% do oceano e 133% da Terra. Portanto, estamos falando de números não insignificantes. E como estamos falando de uma taxa de mudança ambiental ocorrendo tão rapidamente, é difícil para mim imaginar que nossa espécie conseguiria acompanhar essa taxa de mudança. Eu escuto e leio todos os dias que as mudanças climáticas antropogênicas não representam uma ameaça existencial, que somos uma espécie tão inteligente que, de alguma forma, encontraremos um jeito de sobreviver, aconteça o que acontecer. Mas, de novo, somos mamíferos vertebrados. Segundo os cientistas climáticos contratados, veículos de mídia corporativos e governos, as mudanças climáticas não representam uma ameaça à nossa existência.
seja uma redução do mascaramento em aerossóis ou os derretimentos descontrolados, as instalações nucleares provocarão aquecimento planetário suficiente para causar perda de habitat para animais humanos. Mas quase nunca se lê ou ouve isso vindo de cientistas climáticos contratados, veículos de mídia corporativos e governos. James Hansen se refere ao efeito de mascaramento do aerossol como um grande ponto de virada com o qual devemos lidar. E eu acho que, pessoalmente, é o segredo mais bem guardado das mudanças climáticas, porque quase nunca se ouve sobre isso de autoridades do governo, de cientistas climáticos contratados e assim por diante. Algumas das consequências do mascaramento por aerossol são tão pequenas quanto 35% de redução no mascaramento. Portanto, cerca de 1/3 de redução na atividade industrial resulta em um aumento de temperatura de 1 grau Celsius. Novamente, baseado na literatura revisada por pares. E então, alguns anos depois, um artigo foi publicado e descobriu que o efeito de resfriamento medido por nuvens de aerossol era muito maior do que as estimativas atuais. E então, recebemos as notícias realmente ruins, pois, com o passar do tempo, à medida que os cientistas do clima continuam estudando vários fatores, o mascaramento em aerossol representa um aumento de 55% no aquecimento planetário total. E, claro, a maioria de nós vive em terra, então 183% sobre terra afeta todos nós que vivemos em terra, que é basicamente todos nós. Já mencionei os vulcões. A erupção do supervulcão Toba causou severo esgotamento do ozônio estratosférico tropical. E esse fenômeno foi realmente demonstrado no filme Finch, de Tom Hanks, de 2021. Uma das grandes coisas desse filme foi que ele realmente ilustrou o que aconteceria com a perda de ozônio estratosférico resultante de uma erupção vulcânica, por exemplo, ou da mudança no uso dos nossos combustíveis fósseis. Então, se até mesmo pessoas da indústria cinematográfica já perceberam, você pensaria que cientistas climáticos contratados, a mídia, veículos corporativos e governos também chegariam lá. Então, novamente, indiquei o grupo consultivo sobre gases de efeito estufa do seu relatório de outubro de 1985. Eles indicaram que acima de 1 grau Celsius pode provocar respostas rápidas, imprevisíveis e não lineares que levam a danos extensos ao ecossistema. Em outras palavras, isso levaria a ciclos de retroalimentação autorreforçados que são irreversíveis. E isso é a 1 grau e já estamos acima de 2 graus. Então, sérios problemas aguardam. David Spratt é um escritor e palestrante sobre mudanças climáticas que tem falado muito sobre ciclos de retroalimentação autorreforçados. E quando eles são acionados, ele indicou em uma apresentação de outubro de 2014 que você pode encontrar online, chamada Dangerous Climate Change, Myths and Realities. Esse é o nome da apresentação dele. E ele indica que os ciclos de retroalimentação autorreforçados foram acionados a meio grau Celsius, não em 1 grau, como projetado pelo grupo consultivo sobre gases de efeito estufa, nem em 2 graus, como indicado pelo painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, mas sim a meio grau Celsius. O professor Michael Oppenheimer, da Universidade de Princeton, no blog da Environmental Defense Fund, onde era consultor, em um artigo intitulado Como o IPCC foi criado, escreve que durante a administração de Ronald Reagan, que o governo dos Estados Unidos viu a criação do IPCC como uma forma de impedir que o ativismo estimulado por meus colegas e por mim controlasse a agenda política. Portanto, o IPCC foi projetado para falhar em relação às mudanças sociais significativas que produzissem resultados positivos, e eles conseguiram. E como consequência, estamos onde estamos agora, porque o IPCC foi essencialmente impedido de fazer qualquer coisa significativa. Tudo isso levanta a ideia de como vivemos se sabemos que o planeta que ocupamos está sob mudanças climáticas abruptas e irreversíveis. Se mamíferos e vertebrados já estão perdendo habitat, certamente não estamos muito atrás. O que fazemos?
E eu argumentaria que o que fazemos precisa ser influenciado pela nossa consciência de que todos nós morremos e a sobreposição entre o que fazemos e nossa consciência da própria morte é o que importa, o que entra nesse círculo. A figura à esquerda diz: eu deveria ter comprado mais besteiras, algo que ninguém nunca diz quando está no leito de morte. Em vez disso, fazemos muito do que está no desenho à direita, que diz: as expectativas dos outros eram as grades que eu usava para construir minha própria gaiola. Nós costumamos nos basear no que as outras pessoas pensam antes de decidirmos o que fazer. Em vez disso, vamos confiar em evidências fundamentadas para decidir o que vamos fazer. Vou citar Kurt Vonnegut algumas vezes enquanto ele cita outras pessoas. Ele cita seu filho, Mark, que diz: estamos aqui para ajudar uns aos outros a passar por isso, seja lá o que isso significa. E acho que é verdade. É por isso que estamos aqui, como um corpo coletivo, para ajudar uns aos outros nos momentos difíceis. Kurt Vonnegut também cita seu tio Alex, que diz: estamos aqui para brigar e não deixar ninguém dizer o contrário. Sim, isso também. Eu diria que estamos aqui não apenas para ajudar uns aos outros nisso, seja lá o que isso for, mas também para tirar o máximo de alegria possível das condições em que vivemos. Não estou sugerindo aqui que podemos ter algum tipo de passe livre para cometermos loucuras. Em vez disso, estou sugerindo que a gente haja decentemente com as outras pessoas o tempo todo. Olá, professor McPherson. Muito obrigado pela sua aula. Eu fiz algumas anotações aqui e tenho algumas perguntas para fazer a você. Agora, no Brasil e na América do Sul, estamos realmente preocupados com as notícias recentes sobre o Super El Niño. As pessoas estão prevendo um Super El Niño com alta probabilidade de acontecer. Mas alguns cientistas dizem: não é bem assim. Vocês estão sendo alarmistas, não vai ser tão grave assim. Mas vamos supor que a gente convença essas pessoas de que será um Super El Niño, pelo menos que há uma boa chance de ser um Super El Niño. O outro argumento que eles têm é o seguinte: já passamos por muitos Super El Niño ou El Niño fortes, e agora a nossa tecnologia é muito melhor do que a tecnologia que tínhamos no passado. Podemos resolver enchentes, podemos resolver deslizamentos de terra, temos hospitais melhores, temos atendimentos médicos melhores. Por que deveríamos estar mais preocupados agora com o Super El Niño do que antes, se já superamos vários e temos muito mais tecnologia? Por que dessa vez é mais importante do que das outras? Porque podemos ver um desfecho pior desta vez com um Super El Niño do que com os outros El Niños que já sofremos durante os outros anos. Porque nunca esteve tão quente assim. O planeta nunca esteve tão quente com civilizações o habitando, com o tipo de coisas que está por vir todos os dias. O planeta nunca esteve tão quente assim. Há eletrodomésticos em todas as casas. O planeta nunca esteve tão quente com automóveis para lá, para cá. Existem mais veículos registrados nos Estados Unidos do que pessoas com carteiras de motorista. Tá de sacanagem? Você está falando sério? Tem 1,2 carros para cada pessoa? A gente precisa disso? Sério? Aparentemente, para algumas pessoas, sim. A razão pela qual desta vez importa muito mais do que das outras é que agora a gente está saindo de uma linha de base que está acima de 2 graus, acima da linha de base de 1750. Isso é cerca de 3,5 graus. Agora estamos um pouco mais acima de 15,5 graus. Aquecemos o planeta novamente, muito rapidamente, como esse Super El Niño parece estar prestes a fazer. E isso pode significar a perda de habitat para os animais humanos. Para muitos animais humanos ao redor do mundo,
E grandes continentes, especialmente o interior de grandes continentes, serão os mais criticamente afetados no médio prazo. No curto prazo, são essas linhas costeiras, claro, pessoas que vivem na costa e que serão afetadas por tempestades tropicais e assim por diante. Esses serão os mais afetados. O que é médio e o que é curto prazo? Só para situar as pessoas. Então, digamos que o Super El Niño se desenrola ao longo de um período de, digamos, 16 meses, 12 a 16 meses, ok? Então, durante esses 12 a 16 meses, se você mora na costa, vai entrar em apuros sérios, porque a subida do nível do mar está acontecendo. Os oceanos estão mais quentes e mais úmidos do que nunca. Então, esses fatores sozinhos ameaçam sua chance de sobreviver. Mas então, digamos 1 ano e meio depois disso, o Super El Niño meio que passou, pelo menos por enquanto, e agora está mais quente no interior de grandes continentes, é onde ele costuma esquentar mais rápido, no interior dos grandes continentes, porque você não está protegido por um oceano resfriando. Uma vez que ele chegar no interior do continente, é aí que ele esquenta e seca mais rápido e primeiro. Então eles, novamente, sabe, se eu tivesse um punhado de bilionários reunidos numa sala, só para me perguntar o que os manteriam vivos por mais tempo, primeiro, eu não contaria. E segundo, sendo honesto, eu não faço ideia. Porque o Super El Niño, os sobreviventes do Super El Niño, no curto prazo, vão ser diferentes dos sobreviventes do Super El Niño no médio prazo. E além disso, não é sobre mim. Não se trata de indivíduos. É sobre a sociedade. Trata-se da organização da sociedade civilizada. O que importa é a nossa capacidade de interagir positivamente uns com os outros. Desculpe. Não. Imagina, é importante acordarmos a nossa sociedade para que prestem atenção nisso e nos riscos. Vamos supor que a gente não tenha o Super El Niño e continuemos aumentando a quantidade de dióxido de carbono na atmosfera, como temos feito. Quais são os riscos nessa hipótese? O que acontece com o meio ambiente e com o clima nesse cenário? Estamos no meio de um evento de extinção em massa. A Terra está em extinção. É pelo menos a 9ª, não a 6ª. É pelo menos a 9ª, ou até mais. E esse é o mais rápido, o mais abrupto da história planetária. Então, vamos pensar um pouco sobre isso. Do que nos recordamos, no 6º evento da extinção em massa, tivemos um impacto de um asteroide na península de Yucatán. E isso causou a extinção dos dinossauros e muitas outras espécies. O que estamos fazendo é mais abrupto do que isso. O que estamos fazendo, queimando combustíveis fósseis e vivendo as vidas que passamos a entender como normais, isso está mudando tudo mais rápido e completamente do que quando um asteroide atingiu o planeta. Então, por um lado, somos o asteroide. Coletivamente somos o asteroide. E também somos a península de Yucatán. Somos nós que estamos sendo atingidos pelo nosso próprio asteroide. Então, como lidamos com isso? Sabe, não sabemos sobre efeitos positivos de curto, médio e longo prazo da forma como vivemos nossas vidas. Pelo que entendo, o que nos colocou em apuros, em termos de mudanças climáticas atípicas, não típicas após o século XVIII, foi a Revolução Industrial. Então, o bom senso vai nos dizer agora, então vamos fechar todas as indústrias do mundo e aí as coisas vão melhorar muito e evoluir bastante. E o que está nos dizendo é que não é o caso, certo? Isso até aceleraria o processo agora, né?
Sim, na verdade, acho que o caminho mais rápido para a extinção humana e, portanto, para a extinção de toda a vida na Terra é reduzir a quantidade de combustíveis fósseis que usamos. E ninguém nunca ouve isso, ninguém nunca fala sobre isso. James Hansen fala sobre isso ocasionalmente, mas, na verdade, foi aí que eu, pela primeira vez, descobri a ideia. Depois que deixei meu cargo na Universidade do Arizona, vivi isolado achando que isso me salvaria e que outras pessoas me seguiriam. Você seguiria meu exemplo e faria a mesma coisa. E então, alguns anos depois de estar lá, encontrei um artigo revisado por pares de James Hansen e colegas. Isso foi em dezembro de 2011. E, se me lembro bem, indicou que o mascaramento em aerossol, de fato, era algo real e que eu tomei a decisão errada de ficar isolado. Se todo mundo ou um número significativo de pessoas fizesse isso ao mesmo tempo, claro que ficaríamos sem saber sobre o mascaramento dos aerossóis, e isso é a pior coisa que poderíamos ter feito. Mas vamos pensar o contrário. Se todo mundo começasse a queimar muitos combustíveis fósseis, o mundo estaria melhor se isso acontecesse agora? Claro que não. E é por isso que não sei qual é a resposta. Ok. Sabe, quando eu dava aula na frente da sala, eu basicamente sempre tinha uma resposta. Era para isso que eu estava lá. Dessa vez eu não tenho a resposta. O que podemos fazer? Podemos economizar como indivíduos. Podemos reduzir nosso uso de combustíveis fósseis. E eu acho que isso é algo bom. E eu já fiz isso consideravelmente. Quando eu era professor na Universidade do Arizona, em Tucson, morava em uma casinha de 102 metros quadrados. E uma das razões para isso foi que eu queria ter uma pegada mais ambiental, relativamente pequena, para que, se outras pessoas seguissem meu exemplo, talvez pudéssemos realmente sustentar 7 ou 8 bilhões de pessoas no planeta e ter todas bem alimentadas e com bastante água potável, mas não resolveu nada. Não resolveu nada lá, nem agora resolverá alguma coisa. Então, no Brasil, alguns políticos, alguns governadores que eram negacionistas climáticos, que diziam que a mudança que vivemos na situação climática é apenas uma mudança normal que acontece ao longo da história e que a humanidade não tem interferência nisso. E esses mesmos caras que disseram tudo isso dizem que o colapso climático, etc., é apenas coisa da esquerda e dos comunistas e que isso nem existe. Alguns dos mesmos governadores e políticos, agora com o Super El Niño, eles estão declarando estado de emergência em seus estados, porque quando eles acionam esse estado de emergência, podem contratar sem abrir uma licitação. Eles podem contratar pessoas por preços muito mais altos do que o normal. É impressionante ver que algumas pessoas, mesmo em tragédias, tentam encontrar uma forma de lucrar com a tragédia. Você vê isso acontecendo no mundo todo? Tipo, as mesmas pessoas que negaram a mudança climática agora tentando lucrar com a mudança climática, tentando transformá-la em um alerta, mas não porque acham que exista esse alerta, é só porque eles querem lucrar com isso? Sim, claro. Pessoas serão pessoas. Não sei. E é óbvio, quando você vê o que a pessoa X disse há 10 anos comparado ao que ela diz hoje, parece até outra pessoa. Mas é a mesma, é óbvio que eles fazem isso para ganho político próprio. Não me surpreenderia nada se tivéssemos outro evento nuclear por vir, dado o presidente desse país, por exemplo, e sua absoluta estupidez sobre tudo que realmente importa. Sim, eu sei que esse país é o único que já lançou bombas nucleares em outro país. E aparentemente já fizemos isso 2 vezes só para praticar. Vamos lançar de novo? Certamente não me surpreenderia. E qual seria o resultado? Haverá humanos que sobreviverão?
Eu não sei. Uma pergunta que eu julgo ser importante é que o que as pessoas no Brasil dizem, tipo, racismo ambiental, por exemplo. Não sei exatamente o termo em inglês, mas o que as pessoas dizem aqui no Brasil é que essas mudanças climáticas afetarão muito mais os pobres do que os ricos. E no Brasil, por exemplo, os mais pobres têm uma concentração muito maior em algumas regiões, algumas raças, eu diria, algumas culturas, e essas pessoas provavelmente estarão em maior perigo e sem formas de se proteger disso no curto prazo. Então, minha pergunta é, você acha que essa mudança climática afetará muito mais no curto prazo os mais pobres do que os mais ricos? E como será isso? Com certeza, os pobres não conseguem se adaptar como os ricos. Os ricos podem... Eles podem se mudar, eles podem se realocar. Muita gente nem consegue fazer isso. Algumas pessoas receberam cidadania. Um bilionário, não vou citar o nome, mas um bilionário recebeu a cidadania da Nova Zelândia depois de visitar uma ou duas vezes. É isso que os ricos podem fazer. A Nova Zelândia, claro, são algumas ilhas relativamente pequenas, cercadas pelo oceano. Então, se vai haver algum lugar menos afetado pelo aumento das temperaturas, serão as ilhas, serão lugares com mais litoral do que terra firme como interior. E então, sim, pessoas ricas têm muito mais poder do que pessoas pobres. E, por fim, a última pergunta para valer, para que possamos terminar isso, talvez com pelo menos um pouco, algumas, não boas notícias, mas apenas com um pensamento positivo. Vamos supor que você esteja errado. E eu também esteja, até porque eu me preocupo muito com o Super El Niño. Você ficará muito feliz por estar errado, não é? Sim, com certeza. Na verdade, recebo e-mails todos os dias na última semana, porque há 10 anos eu disse, não consigo imaginar que em 10 anos haverá pessoas no planeta. Ops! Eu estava enganado. Eu estava confiando nas evidências revisadas por pares produzidos por outros estudiosos e estava errado. Estou muito feliz por ter errado naquela época e espero continuar errado no futuro. E, de novo, eu estou me baseando em evidências revisadas por pares, então não é como se eu estivesse inventando essas coisas, mas, por outro lado, o conhecimento confiável é difícil de obter. É muito mesmo. É um mundo difícil em que vivemos. Ok. Então, se você quiser deixar uma mensagem para seus companheiros brasileiros aqui... Bem, tenho em mente que o que fazemos, como agimos, cada ato que tomamos tem uma influência tremenda. Primeiro, sobre as pessoas com quem vivemos nosso dia a dia, as pessoas em nossa casa, nossos parceiros, nossos cônjuges, nossos filhos, nossas mães, nossos pais, nossos netos, seja lá quem for. Então, vamos agir como se essas pessoas importassem. Para além disso, a forma como agimos tem menos influência, mas ainda assim, alguma influência sobre nossa comunidade, a comunidade em que vivemos, as pessoas do nosso bairro ou da nossa vizinhança onde moramos, as pessoas com quem interagimos, não todos os dias, mas de vez em quando. Então, vamos agir de acordo, e assim por diante. Mas mesmo no mais alto escalão, aquele em que estamos mais distantes do nível de ações do governo e do que o presidente ou o primeiro-ministro diz hoje, isso também importa para nós. Eu não gasto tanto minha energia com isso quanto nas outras coisas, porque eu simplesmente não tenho muito controle sobre isso. Mas, por outro lado,
Acho que vivendo minha vida como se eu importasse para poucas pessoas e depois expandindo isso, acho que é o máximo que posso fazer. E eu realmente gostaria que outras pessoas fizessem isso também. Reconhecer que isso é difícil. Ok. Muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado por essa aula. E continue com suas análises, as suas interações com as pessoas, porque isso ajuda muito. Enquanto conversávamos, pode ser que estejamos em um ponto em que não conseguimos mais controlar o clima, mas ainda podemos controlar o que fazemos com nossas parcerias. E quando eu digo parcerias, não estou falando da raça humana, mas estou falando de todas as formas de vida que convivem conosco neste planeta. Então, muito obrigado, professor. Eu que agradeço por esse excelente resumo da nossa conversa. Com certeza. Ok. Tchau, tchau.